Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dedica este mês de novembro à ciência e educação. Desta vez, porque a investigação em neurociências tem tido avanços bem importantes, vamos tentar perceber como aplicar esses novos conhecimentos no ensino e na aprendizagem, num programa onde vamos tentar esclarecer também alguns mitos que existem sobre esta matéria. Nossas convidadas são duas professoras investigadoras, Joana Rato, psicóloga da educação, especialista em neuropsicologia, trabalha no Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica, e Luísa Lopes, investigadora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, trabalha na área da neurobiologia do envelhecimento e da doença. Com elas vamos falar nos próximos 30 minutos sobre esta ligação entre as neurociências e a educação. Bem-vindas, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto recebê-las aqui no programa Da Capa à Contra Capa. Joana Rato, é impossível começar este programa e tentar, aliás, que ele não seja totalmente dominado pelos chamados neuromitos. Já agora que foi assim o rótulo que se encontrou para as ideias feitas, mas mal feitas. Ideias que não deviam existir. Já agora, até que ponto essas ideias falsas contaminam o que sabemos nesta matéria? É apenas um lado curioso ou já tem um impacto negativo assinalável quando debatemos as neurociências e educação? Já tem um impacto negativo. Bem, antes de mais, olá e obrigada pelo convite, mas fui logo responder, não é? com convicção, porque de facto já tem impacto negativo e é essa a grande preocupação também dos cientistas, não é? Tentar... de alguma forma, já sabemos que o estudo do cérebro suscita sempre grande curiosidade. Começou a trazer algum conhecimento importante para a prática pedagógica e depois espera-se logo no imediato que ela possa ser aplicada, não é? E que as pessoas possam utilizá-la logo diretamente. E esta é uma grande preocupação que temos que ter quando olhamos para aquilo que é os factos científicos e aquilo que de facto nós podemos utilizá-los logo de uma forma direta para a sala de aula, digamos assim. E por isso já estão aqui uma série de mitos que já têm, de facto, os professores com muito boa vontade e grande interesse de melhorar as suas metodologias, porque é esse, de facto, o grande objetivo dos professores, começam a tentar procurar informação, mas depois que não sabem, não é? Obviamente, conseguir destrinçar aquilo que pode ser uma boa informação, uma informação científica com factos bem estabelecidos, do que aquilo que pode ser apenas uma especulação, que até pode ter, no fundo, até alguma lógica, mas que não há uma evidência por trás dela, ou pouca evidência atrás dela, daquilo que de facto já sabemos hoje e que é útil os professores então possam de facto utilizar. Mas como é que utilizar. Se propaga? Como é que se estão a propagar esses neuromitos? É a comunicação social? É a falta de formação dos professores? Como é que se propaga? É o conjunto. A comunicação social ajuda, tem ajudado, porque esta não é tendência às vezes de simplificar, que é um bocadinho assim, e de criar aqui uma mensagem às pessoas, depois retira-se, não é, aquilo que, por exemplo, é estudado num laboratório com determinadas condições e que 2 ou 3 cientistas verificaram isso, mas que não é possível generalizar, sobretudo, sei lá, se estamos a fazer até uma investigação com ratos, não é? Que muitas da investigação em neurociências ainda vem aí, muito bem, mas aquilo que é com humanos e, sobretudo, em contexto escolar, com variáveis tão complexas por controlar. Portanto, por isso. É algo que não abrange só, digamos, a comunidade em geral, mas a comunidade específica dos professores, com a sua responsabilidade pedagógica que têm, ainda está vulnerável a muito vulnerável. E, aliás, nós temos vários estudos que foram precisamente perguntar, aliás, apresentavam os neuromitos misturados com alguns factos bem estabelecidos. Eu digo factos bem estabelecidos mais no sentido em que têm uma evidência robusta por trás deles. Nós podemos, com esses factos, dizer, sim senhor, foram verificados por vários cientistas, foram feitos estudos bem controlados no ponto de vista metodológico, não é? O procedimento foi bem feito, vários especialistas reconhecem, houve replicação desses estudos que vão de encontro a esses mesmos resultados, por isso quando nós temos um conjunto destes dados dizemos, muito bem, temos aqui de facto um facto científico bem estabelecido,
que é engraçado porque saiu há bem pouco tempo um levantamento que foi feito nos últimos 10 anos. Eu até trago aqui os dados para ser mais específica, não é? Sim. Em 2008 foram identificados 29 neuromitos. Em 2016, 44 e agora, em 2018, nós temos cerca de 68 neuromitos. Isto foi um levantamento feito por especialistas de diferentes países. Utilizam o método Delphi, que é um bocadinho para encontrar, é uma técnica para encontrar consenso entre vários especialistas. E o que é engraçado também de ver isso é, tudo bem, nós temos neuromitos, parecem que estão a aumentar, não é? Mas depois aquilo que são os chamados factos bem estabelecidos, com a tal evidência robusta, sim. Nós em 2008 tínhamos 5 factos bem estabelecidos, ou seja, era coerente dos vários especialistas. Nós estamos a falar de cerca de 40 e tal especialistas que participaram neste estudo. Em 2016 tínhamos 6 factos científicos e em 2018 continuamos a ter 6 factos bem estabelecidos. Ou seja, aquilo que é o avanço ou a identificação, o aumento de neuromitos não é proporcional e este é mais um dos nossos problemas, não é? Na ciência, nós não avançamos assim, não é? Para chegarmos para chegar ao rótulo de facto bem estabelecido é preciso muito tempo e precisamos, não é, que todos dos vários especialistas da área concordem com o estabelecimento desse mesmo com a facto, identificação até da própria evidência, ou seja, são estudos reconhecidos por pares, bem feitos em termos de procedimento que foi executado e com esses dados todos é então identificado como facto bem estabelecido. Dar só um exemplo para se perceber um bocadinho do que é que nós estamos a falar. Um dos factos bem estabelecidos, por exemplo, é a questão da plasticidade. Não é? Todos dos vários estudos que já foram feitos. Já lá vamos, okay. Joana. Já lá vamos dar mais exemplos. Luísa Lopes, gostava de ouvir também a sua perspectiva em relação a esta questão dos neuromitos e aproveitar para fazer, porque a Luísa trouxe-nos uma caixa, os ouvintes não estão a ver, mas é um projeto muito interessante que pedia um pouco a Luísa para descrever, que no fundo é uma forma de tentar combater exatamente estes neuromitos e dirigido, presumo, também ao cidadão comum. Quer-me explicar já agora a forma, quão preocupante para si é esta situação e o que é que estão a fazer no Instituto de Medicina Molecular? Sim, antes de mais, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Aliás, o nosso Instituto, nós temos uma grande preocupação com a divulgação e essa caixa que eu trouxe e que Sim. os ouvintes não podem ver, Sim. tem uma série de postais com perguntas científicas nas várias áreas, oncologia, neurociências, imunologia. E o nosso objetivo foi, de facto, ir ao encontro das questões que as pessoas têm e ser rigorosos de uma forma simples. É natural que a nossa linguagem às vezes seja um bocadinho específica, muito técnica, um calão que não seja científico. E o objetivo foi desmistificar, se quisermos, passemos a redundância, os factos. E então nós respondemos a perguntas simples, como por exemplo... Como é que a memória envelhece? Como é que o vírus pode causar um cancro? O que é que o chocolate faz ao nosso cérebro, entre outras questões que estão aqui nos postais. E os nossos cientistas responderam, portanto, se a pessoa vir e essas perguntas estão espalhadas pela cidade de Lisboa e depois tem um QR Code que se pode descodificar e a pessoa tem acesso a um vídeo curto. O vídeo esse que foi gravado pelos cientistas com factos, de uma forma simples e, portanto, respondemos às perguntas com os factos que existem. E se calhar foi a nossa tentativa um bocadinho de combater estes mitos, não só os neuromitos neste caso, mas os mitos nas várias áreas nas quais o Instituto trabalha. Temos algumas também mais clínicas, por exemplo, da parte da reumatologia, do cancro. E na sua percepção é algo da comunidade em geral ou também entra, como estamos aqui a falar, na questão dos professores, alguns profissionais ligados a estas áreas? Eu penso que se há algum tempo este tipo de informação talvez fosse mais limitada à população educacional, digamos, o facto da rapidez e a democracia, no bom sentido, e também no mau das redes sociais levou a que estes mitos se perpetuem agora por toda a gente. E é muito fácil os cliques, nós falávamos, não é, a falta de profundidade de uma notícia e, portanto, e nós até vemos às vezes um artigo científico, por exemplo, os nossos artigos são muito técnicos, não é? Imaginemos, publicamos uma descoberta de uma proteína X que está na célula Y e que tem um efeito Z.
Isto é a linguagem muito técnica. Obviamente que o objetivo, quando a notícia sai, é que seja descodificado de uma forma simples. Muitas vezes corre-se o risco, e aqui a fronteira é ténue entre torná-la uma caricatura, não é? Dizer, já encontramos a cura para isto, ou já encontramos a cura. É um abuso. Não é que não possa acontecer, pode acontecer, nós lidamos com isso muitas vezes, não é? É esta ansiedade e a esperança do público de querer uma translação, uma tradução direta no que é que isto vai mudar a minha vida, e nós somos sensíveis a isso, mas de facto temos uma responsabilidade que é de não tornar estes mitos, digamos, factos. E mais uma vez, quando tínhamos só os jornais, ou a rádio, ou a televisão, era mais fácil não haver esta disseminação viral, não é? Agora é muito simples. Vamos falar, acho que a melhor forma é mesmo ilustrar alguns mitos e tentar acabar com eles e aproveitar aqui esta plataforma, tentar acabar. Por exemplo, falou da plasticidade, que tem a ver com também a forma como o cérebro se expande ou não se expande. O que é que é mito e o que é que não é mito nessa matéria? Dê-me lá um exemplo, Joana. E vamos ser talvez mais curtos, que é para podermos ir a vários mitos com ambas. Há pouco depois tinha aqui um raciocínio, mas aqui a questão é a plasticidade cerebral já foi identificada então como um facto bem estabelecido. Isto porque aqui há uns anos atrás se considerava então que era muito mais limitada em termos daquilo que seria o seu desenvolvimento em termos do longo da vida. E já se verificou que a plasticidade, não é, mesmo aos 70 anos, não é possível que o cérebro continue a demonstrar capacidade de se adaptar e se modificar, não é? E de se modificar. A verdadeira definição de... Exato, e se modificar de acordo com aquilo depois que a própria experiência, não é? Nos dá. Portanto, a ideia segundo a qual tudo, por exemplo, se concentra nos primeiros anos de vida, do ponto de vista daquilo que pode ser o desenvolvimento, vamos corrigir, neuronal ou neurológico, não faz sentido? Faz sentido, porque temos aí um período que, e aqui, retirando aqui a parte da tal questão dos mitos, que não é crítico, mas é sensível, ou seja, antigamente usava-se muito a questão do crítico e aí dava o determinismo, não é? Que era limitado e que se não houvesse, então, aprendizagem ou uma experiência dentro daquele tempo, nunca mais a pessoa conseguiria fazê-lo. Agora, o que acontece é que, de facto, no início de vida, nós temos ali muita coisa para aprender, não é? Aprender a andar, aprender a falar, e o nosso cérebro está num ponto em que, de facto, vai ter ali... É um bocadinho a tal relação entre o esforço que se faz, aquela energia que se tem que gastar para aprender, para adquirir determinada capacidade, e também ligado à própria capacidade que nós temos para a mudança, não é? E numa forma inicial, nós fazemos muito pouco esforço, porque estamos ali, não é? Muito carregados, digamos assim, e estamos... o cérebro está de uma forma em que está capaz de adquirir essas capacidades de uma forma rápida, porque a própria mudança à experiência também é de forma mais forte, digamos assim. Mas a exposição a diversos estímulos desde cedo não tem um impacto profundo e comparar, por exemplo, o cérebro de alguém que não teve esses estímulos durante determinada altura crítica, isso não faz a diferença? Isso não é mito? Não. Isso pode fazer a diferença, mas eu acho que talvez uma forma fácil de perceber é os estímulos que recebemos em criança podem determinar o tipo de cérebro que temos, de uma forma muito simplista, o tipo de cérebro, mas não determinam o nosso potencial completo. É um bocadinho isto. Portanto, nós... É muito importante, é mais crítico e é mais sensível essa fase. Não é determinante, como a Joana dizia. Significa que, tanto a nível psicológico como a nível intelectual, a capacidade cognitiva, como aprender linguagens, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas associam muito a uma fase precoce da vida, isso tudo é mais fácil, sim, porque estamos numa fase em que estas alterações e os estímulos que recebemos depois são processados muito mais rapidamente. É esse o objetivo do desenvolvimento. Sejam emocionais, intelectuais, e, portanto, obviamente, se formos expostos a 5 línguas, é muito mais fácil aprendermos nessa fase. Mas a plasticidade significa
duas ou três coisas diferentes. Uma é que nós conseguimos ainda ter uma adaptação mesmo a situações adversas, que, por exemplo, numa fase da vida são mais traumáticas, conseguimos mesmo assim recuperar. E a outra é na nossa capacidade, por exemplo, cognitiva, aprender novas linguagens, ter estímulos intelectuais, e sabemos, por exemplo, e por isso um dos exemplos disto é sabemos, por exemplo, e deste facto da plasticidade, é que um dos fatores de risco para a neurodegeneração, por exemplo, como a doença de Alzheimer, é a pessoa não estimular intelectualmente. Significa que o cérebro... Desde cedo? Mesmo nessa fase em adulto. Mesmo nessa fase em adiantada. adulto. Sim, mesmo nesta fase adulta. Nós sabemos que a educação, digamos, o nível educacional pode proteger um bocadinho, mas tem a ver também, provavelmente, com essa estimulação intelectual. Sabemos, não é ainda tão determinado como isso, mas sabemos que pode uma proteção. Portanto, uma pessoa que estude mais, em princípio, pode estar mais defendida. Porque é um bocadinho como o músculo, não é? Se usarmos o músculo mais vezes, ele vai estar mais... O cérebro é um músculo? Sim, o cérebro pode ser um músculo. E, portanto, pode estar... não atrofia. Se usarmos não atrofia, não perde capacidade. E por isso, aos 70 anos, tanto como, e eu concordo com o que a Joana diz, temos que utilizar tanto ou mais do que utilizaríamos em criança, de formas diferentes. Mas essa é uma recomendação até da comunidade científica, para que as pessoas continuem em não só a parte emocional do cérebro, portanto as relações sociais, a família, a parte intelectual, fazer jogos, não estimular a capacidade cognitiva, aprender novas linguagens, viajar, ler livros, incorporar nova informação e até aprender novos skills, por exemplo, aprender xadrez, aprender fazer uma atividade diferente que não se fazia, tricô, sei lá. Em relação a um dos tópicos que mais surge na discussão nas crianças, que tem a ver com o diagnóstico de dislexia, por exemplo. É algo que também gostava de perceber de forma como hoje sabemos em relação à dislexia e como é que se faz esta interface entre a neurociência e a educação, porque depois isto tem um tratamento e tem um acompanhamento nas salas de aula, com os professores. Como é que isso hoje em dia funciona, Joana? Bom, esse é um tema bastante delicado. Delicado. É delicado porque já sabemos muito mais sobre a dislexia, atualmente, obviamente. Mas daquilo que é, em termos da própria avaliação que se faz, não é? Isto nas escolas, tenho ideia daquilo que tenho trabalhado com professores, não está a ser muito bem feita. Não é? A avaliação da dislexia ainda tem aqui alguns problemas. E pronto, por isso quando se fala há tantos disléxicos, eu não sei se há assim tantos disléxicos. Mas não isso é uma questão de diagnóstico errado? Muitas vezes há diagnósticos errados. Então a questão não é só dos professores, há aqui uma avaliação clínica errada em relação à dislexia? Porque muitas vezes, bom, vamos com calma. Estou só a provocar. Porque aqui, nomeadamente até a dislexia, agora falando aqui um bocadinho também daquilo que também temos que ter em conta quando falamos destes assuntos, porque falou-me há pouco das neurociências para a educação e eu, como psicóloga, e daquilo que também são algum do tratamento destes temas, nós temos que começar a falar mais de uma forma interdisciplinar, não é? E aqui na ciência também temos isto, temos aqui alguns dados importantes vindos, por exemplo, da ciência cognitiva comportamental, outros dados vindos, de facto, da ciência do cérebro, conjugados então com aquilo depois que é a própria prática pedagógica, não é? Porque temos alguns casos, nomeadamente de grande dificuldade na leitura, que muitas vezes foi de uma prática pedagógica, não é? Errada. Não é? E aí podemos até apresentar determinados sinais de grande perturbação, mas, e aqui quando falamos em dislexia, temos que necessariamente falar de um déficit, não é? Relativamente àquilo que é o próprio circuito, não é? Da leitura do cérebro. Por isso, muitas vezes há aqui alguma desta confusão, é muito mais fácil dizer, é disléxico. Pronto. Mas muitas vezes não é exatamente isso. E eu tenho visto casos que têm algum problema, às vezes, por exemplo, na questão... A plataforma comum entre a neurociência e a educação tem que ser ajustada e esse caso tem particular que ser ajustada. Aliás, a Sociedade Internacional, a International Mind, Brain and Education Society, da qual nós, na Universidade Católica, seguimos bastante,
porque faz precisamente esta interligação que é necessária. Fala-se ainda muito da interdisciplinaridade, mas já se começa a falar na própria transdisciplinaridade, que é um bocadinho também quase que fazer aqui uma fusão entre os vários campos científicos. E desta necessidade de translação também, não é, entre aquilo que é de facto verificado em estudos no campo das neurociências, ligados, porque... Ou se calhar de uma avaliação, ou se calhar da opção da avaliação técnica nas opções políticas, não é? Temos este problema, mesmo noutros níveis da sociedade. Somos muito lentos a reagir, somos muito lentos a reagir aos dados da educação, das neurociências. Mas se houver uma consciencialização e, por exemplo, estes trabalhos que tenta que o professor tenha mais armas para escolher a informação verdadeira do ponto de vista científico, sabendo que estes casos e o seu tratamento vão passar muito por uma resposta ad hoc, uma resposta de cada professor consiga olhar para os sinais que aquele aluno está a particularizar, provavelmente a divulgação científica será uma chave para resolver, tratar aquele caso de dislexia. A divulgação científica é importante, mas aqui mais ainda do que a divulgação científica é a própria formação. Não é? Há pouco estavam a dizer qual era o problema. Eu acho que a divulgação científica é de facto algo que devemos apostar mais nos meios de comunicação. E a formação como é que pode ser feita? Sugeria o quê? Mas a formação, e eu aqui vou logo à parte mesmo dos cursos de referência para professores. E vou-lhe dar só um pequeno exemplo. Nós, não ia dizer o ano passado, porque o ano passado é que nós olhámos para os resultados, mas foi há mais tempo, fizemos um pequeno levantamento relativamente aos cursos de referência de formação de professores, um bocadinho para perceber qual a presença do estudo do cérebro, nomeadamente das neurociências, nas unidades curriculares que os professores têm enquanto se formam como professores. E numa primeira leitura fomos só simplesmente ver os nomes das unidades curriculares, pois claro que íamos ver depois os conteúdos e os objetivos, etc. Mas numa primeira leitura daquilo que podia ser identificado, ok, esta é uma unidade curricular que vai trabalhar o conhecimento do cérebro, eu agora não tenho aqui os dados, mas julgo que em 49 cursos só encontramos um que tinha uma unidade curricular, que até lhe posso dizer que é Neurociências e Cognição. E depois até fui falar com o regente da cadeira, muito contente e feliz por ver esta unidade curricular, e depois percebi que até era uma unidade optativa, ou seja, não era obrigatória no curso de formação de professores, e de facto correspondia, depois eu fui ver o plano, correspondia àquilo que era o conhecimento até bastante atual daquilo que sabemos sobre o cérebro. Depois temos outras disciplinas muito ligadas à psicologia, à neurofisiologia, etc., mas que trabalhassem de forma, e nesta ligação, que eu acho que é isto que é importante também dar aos professores, nós não queremos que os professores fiquem especialistas em cérebro, não é isso? Sim. Mas que se chegue à informação, e boa informação, daqueles que eles de facto precisam ter em conta. Se calhar saber o que fazer ou a quem recorrer. Ou a quem recorrer. A fontes de informação, não é? Luísa, vamos a alguns mitos ainda que temos que aqui aproveitar este nosso espaço. Primeiro, a ideia de que nós só usamos 10% do cérebro é dos mitos mais propagados e provavelmente... mais curiosos. Vamos já resolver esse assunto? Como é que vamos resolver? Esses mitos são muito curiosos. Posso-lhe dar vários argumentos. Isso não é verdade, de todo. É um mito. E eu penso que ele até foi... começou a ser no século XIX com um livro do James, em que ele dizia que nós só usamos uma capacidade muito menos do que conseguimos potenciar. Uma fração do potencial. Uma fração do potencial. E depois isto propagou-se até hoje, mas hoje vamos desmistificar. Vamos lá. Primeiro, nós temos novas técnicas que são poderosíssimas, que se chamam, por exemplo, ressonância magnética funcional. Penso que muitas pessoas já viram, que é conseguimos medir a atividade do cérebro enquanto as pessoas estão a fazer uma tarefa. Que é, portanto, com um aparelho de ressonância, mas nós chamamos funcional porque permite que seja dinâmico. Passou de ser estático, ter imagens, que fazíamos para diagnóstico, a ser dinâmico. E o que permite fazer é que, por exemplo, enquanto a pessoa está a dizer algo, a sentir, a reagir a estímulos, permite-nos ver que áreas estão a ser ativadas, consoante as que estão mais ativas metabolicamente, no fundo. E viu-se que há muito poucas áreas que não estejam ativadas. Primeiro, apanha o cérebro todo. Há muita coisa a ser ativada ao mesmo tempo. Depois, este é um argumento, claro, e nós agora temos essa. Depois outro é, por exemplo, quando a pessoa tem uma lesão grave numa zona, é raro não ter uma sequela.
Portanto, se usássemos só 10% ou um canto do cérebro, isso não iria acontecer. O que acontece é que normalmente há sequelas que depois podem, com o tempo, e as pessoas falam muito da terapia, fisioterapia, se for a parte motora, ou a terapia cognitiva, conseguimos ultrapassar, mas há sequelas, por exemplo. Outras delas é também, nós usamos 20% da energia, ou seja, o nosso cérebro usa 20% da energia total que consumimos. Se usássemos só 10%, nunca a biologia iria fazer um órgão que consumisse tanta energia sem estar a fazer nada. E depois esse mito ainda se liga a outros, como a questão do lado esquerdo do cérebro e o lado direito. Já agora também podíamos tratar desse mito. Agora aqui, Luísa, ajude-nos lá. Não sei se a Joana... Esses mitos, por acaso, foram, com estas técnicas de ressonância magnética, foram muito abordados. Isso é muito interessante. Como, por exemplo, se os cérebros dos homens e das mulheres são diferentes. E são? Como, por exemplo... Não tanto como... Eu já explico as diferenças. Tá ou que... Fica combinado. Sim, e o outro, esse do hemisfério direito ou esquerdo, não é? O esquerdo mais para a parte da criatividade. Não, ao contrário. Desculpem. O direito mais da criatividade e das artes e o esquerdo mais da matemática e da racionalidade. Como dizia, estes novos estudos, agora em que as pessoas podem estar a pintar e podem estar a fazer cálculos matemáticos enquanto os temos na máquina, no aparelho de ressonância, podemos ver a questão que áreas, mostram-nos que de facto não é o hemisfério esquerdo ou direito, tem a ver com formas de processamento diferentes. Portanto, não tem a ver com isso, tem a ver com questões às vezes de personalidade e tem mais a ver com a forma como processamos do que exatamente o sítio onde estamos. E o que distingue as pessoas, se quiser uma assinatura, é esta forma, que áreas são processadas em sequência umas às outras. E vemos, por exemplo, isso mesmo em pessoas, há pessoas dotadas para o cálculo que fazem um cálculo em meio segundo e, por exemplo, enquanto eu demoraria 3, e se vir o meu cérebro e da pessoa, nós usamos processos diferentes. Não são áreas diferentes, é mais o processo diferente. Em relação aos homens e às mulheres, os homens têm de facto os cérebros maiores, porque em média tem a ver com a proporção em relação ao corpo, não há grande diferença anatómica, estrutural, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e foi feito há pouco tempo um estudo muito engraçado, que até foi feito em Israel, e era sobretudo... via-se que os homens e as mulheres têm também essa forma de processamento um bocadinho diferentes. Por exemplo, as orientações, as mulheres, por exemplo, serem mais despistadas na orientação espacial, não é? Quando querem ir de um sítio para o outro. E o que se verificou, isso foi um estudo com bastantes participantes, que se verificou que de forma... mais uma vez, não tem a ver com as áreas, mas tem a ver com a forma como processam. E, por exemplo, as áreas da comunicação nas mulheres são mais rápidas a ser processadas. Ou as mulheres que são capazes de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, os níveis de concentração, a maneira como se concentram é diferente dos homens, que é outro... Isso é várias tarefas ao mesmo tempo é outro mito. Isso é outro mito. Sim, de facto, o que nós sabemos hoje é que nós temos formas diferentes de processar. E homens e mulheres, em média, podem ter essas. Esse foi o estudo, embora não haja alterações estruturais, nem em termos de potencial ou de inteligência ou de capacidade cognitiva. Há, por exemplo, esse estudo mostrava que, por exemplo, os homens a jogar jogos dos smartphones, os jogos de vídeo, tinham formas de processar diferentes das mulheres a jogar os mesmos vídeos. E isso pode ter a ver com a tal orientação 3D que falámos, e a outra era essa, como dizia, a área da comunicação. As mulheres a falar ao telefone ou a ter que prestar a uma conversa telefónica, e eles também fizeram esse estudo, tinham formas diferentes de processar. É difícil chegar aqui a uma comparação quantitativa, não é? Isto é um bocadinho qualitativo. Vê-se em média, usaram esta sequência de áreas que foram ativadas sequencialmente e, portanto, conseguimos ver uma diferença. Mas, de facto... há diferenças, mas não as que as pessoas... Eu queria introduzir aqui uma questão que falou ligeiramente, tem a ver com o cálculo, e que isto tem a ver com a educação, até nomeadamente com os debates em torno, por exemplo, da necessidade ou não de educarmos, por exemplo, crianças para a memorização, por exemplo, a questão da matemática e outros debates adjacentes. Esta capacidade de
ginasticar o nosso cérebro para o cálculo mental, para isso entra na equação. É possível treinar, é necessário. O que é que nós sabemos sobre isto e que podemos levar depois para o campo da forma como ensinamos estas disciplinas que requerem um cálculo muito diferente do que a disciplina ao lado, que nos quer uma interpretação apenas de um texto e das emoções que estão lá no texto. Pronto, aqui já pus aí várias coisas numa só. É que o tempo aperta. Exato. A relação da memorização, não é? Que há tempos parece que, ainda daquilo que se falava nos contextos escolares, é que as crianças não podiam só memorizar, que tínhamos que dar espaço para o pensamento crítico e que as crianças tinham que também, não é? E naturalmente saber pensar sobre as coisas. E parece que às tantas as crianças não podiam fazer este treino de memorização. O que também não deve ser assim. Isto lá está. Há que ter moderação. As crianças também precisam de fazer este treino de memorização. É muito importante. É uma das áreas que também, lá está, quanto mais também houver esses estímulos, vai nos ajudar depois a fazer outro tipo de tarefas. E, neste caso, quando falou do cálculo mental, vai ser também importante, não é? Treinarmos as questões da memorização para depois, mais para a frente, fazermos outro tipo de tarefas mais complexas. Por isso, achar que as crianças agora têm que deixar de memorizar não é de todo assim. Além de que também sabemos, e desculpe interromper, além de que também sabemos que as coisas a que estamos expostos na fase precoce, mais cedo da vida, são aquelas a que depois devemos dar mais importância, normalmente. Portanto, se não estamos expostos à literatura, mais difícil é. Se não estamos expostos a cálculo, mais difícil será. Se não estamos expostos a tal memorização, que precisa de muita repetição. E nós todos fazemos isso, um treino para a memorização e para consolidar é repetir. De facto, depois torna-se mais difícil. E quão importante aquilo que é feito na infância depois vai ter a ver com a parte final da vida, a questão da memorização. Eu sei que a Luísa trabalha esta questão do envelhecimento precoce, das funções associadas à memória. Isto eu sei que já é outra questão, mas há também quem nesta idade e exatamente prevenindo os impactos de doenças neurodegenerativas insista muito em fazer jogos de memorização, percebendo que aquilo a mantém desperta. Isso faz sentido? Faz todo o sentido. Eu até dizia, as recomendações que temos neste momento, as recomendações clínicas, prendem-se com uma questão da saúde, nós chamamos em termos gerais da higiene do cérebro, não é? Que são por um lado, e nós sabemos que isto reduz, de facto, o risco de neurodegeneração. Por um lado, como eu dizia, criar um ambiente mentalmente saudável, portanto, a pessoa ter redes sociais, porque sabe-se, por exemplo, que a depressão e o isolamento são um fator de risco para a perda de células nervosas, por exemplo, para um aumento da neurodegeneração. Esse é um lado. O outro, a repetição, a mobilização, os exercícios intelectuais e, portanto, há uma grande recomendação também para as pessoas, mesmo que tenham já demência, não deixarem de fazer as coisas nas quais ainda são autónomas. E o exercício físico, ou seja, tudo aquilo que nós sabemos, exercício físico, as doenças crónicas, prevenir a diabetes, a hipertensão, o risco cardiovascular, tudo isso protege o cérebro, porque o cérebro é um órgão no organismo. E, portanto, obviamente, lesões nos vasos, portanto, lesões vasculares na circulação sanguínea vão aumentar o risco de haver lesões no cérebro. Portanto, se houver uma higiene mental, se quisermos. E outro, muito importante, o sono. Me faltava aqui em todas as recomendações. E já agora a questão das substâncias, estamos mesmo a acabar, a questão das substâncias, por exemplo, o café, que eu também sei que a questão da cafeína, que também está nos estudos. Que não é um mito, não é um mito, a cafeína é de facto benéfica, não. Faz bem a cafeína? Sim. Dentro de certo limite, há um limite? A cafeína, há vários estudos epidemiológicos que mostram que a cafeína de facto tem um fator protetor. Ela só é contraindicada em pessoas que tenham, por exemplo, tenham efeitos secundários à cafeína, mas normalmente é raro. Ou seja, pessoas que consomem 5 cafés por dia já sabem que podem consumir. Pessoas que são mais sensíveis são aquelas que normalmente ou não bebem ou só bebem 2 ou 3. Por isso é que temos tanta disparidade. A ideia de que eu preciso de um café para acordar faz algum sentido? A cafeína aumenta imenso a atenção e nós todos sentimos isso, não é? Passa muito rapidamente a barreira hematoencefálica, por isso é que é muito rápido. E de facto curiosamente, não sei se as pessoas sabem, a substância que nós chamamos psicotrópica mais
utilizada e também que não tem efeitos secundários muito marcados. Como dizia, não há grande problema e também tem outra vantagem. Parece que estou aqui a advogar a cafeína, mas não é. Ao longo de 20 ou 30 anos de consumo, portanto é um fármaco que pode ter sido, foi monitorizado, é raro as pessoas dizerem que perde o efeito. Ou seja, o que perde é aquele tremor que as pessoas às vezes têm quando começam a beber café, não é? A parte mais motora. Mas a parte cognitiva as pessoas continuam a sentir, não é? Tomam o seu café para acordar e continuam ao fim de 20 anos ainda a sentir um efeito positivo. Então agora a última pergunta, talvez a mais difícil antes das sugestões, porque tem a ver com o que não sabemos, que é a pergunta que eu acho que quem nos segue tem, que é, conseguimos perceber, sabemos que usamos mais de 10% do nosso cérebro, mas conseguimos perceber quão perto estamos do conhecimento do cérebro? E já agora, anexo uma pergunta um pouco para uma resposta mais otimista, qual foi a descoberta recente científica que mais vos surpreendeu em relação ao cérebro? Bom, eu acho que estamos longe de saber ainda tudo sobre o cérebro. Acho que já temos aqui dados, e aqui fazendo a ligação para a educação, importantes. E como há pouco estávamos a dizer, estes neuromitos surgem, mas também temos uma oportunidade, não é, para desmistificar e perceber então a ligação científica e daquilo que de facto então é um dado científico. Uma das coisas que é essencial perceber, e este sim também lá está o tal facto bem estabelecido, é que somos todos diferentes. Não é? Isso não há qualquer tipo de dúvida. A associação que normalmente até fazem, até para as pessoas perceberem melhor, nós temos uma face, temos 2 olhos, nariz, boca, mas nenhum de nós é igual, não é? Nem os gêmeos. Nem mesmo os gêmeos, de facto, e os pais ficam muito admirados, não é? Às vezes têm os gêmeos e eles são tão diferentes entre si, vindo basicamente da mesma barriga e tendo a mesma exposição familiar, etc. Mas nem mesmo os gêmeos são iguais. E isto é uma informação importante para os professores, porque quando muitas vezes eles pedem tarefas e à partida só à espera que todos atinjam ou façam da mesma forma, ou façam no mesmo tempo, ou adquiram... Não é? É completamente irrealista. Por isso, este é o que pode... É a tal informação que eu acho que é mais útil nós percebemos daquilo que as neurociências já nos trouxe e que as pessoas têm de facto perceber que isso é importante também na própria prática. Luísa? Eu saliento uma que é muito importante. Eu concordo com a Joana, nós estamos muito longe de perceber, sobretudo como é que nós percebemos muito sobre a anatomia já, sobre a sua estrutura e agora muito sobre o funcionamento nas diversas áreas, mas sabemos muito pouco sobre como é que se integra isto tudo, como é que se integram as experiências, como é que se integram as emoções, como é que se integram na resposta final do cérebro e porque é que pessoas com experiências tão iguais reagem de maneira tão diferente e vice-versa. De qualquer forma, eu queria aqui deixar, isto tem a ver com puxar a brasa à minha sardinha, eu penso que as maiores descobertas, isto em termos terapêuticos, são nós conseguirmos, por exemplo, olhar para o cérebro como uma resolução muito maior. Isto quer dizer o quê? Que conseguimos agora usar terapias que não tínhamos antes e conseguimos, por exemplo, implantar células, que nós chamamos de células estaminais no cérebro, conseguimos estimular zonas que estavam lesionadas no cérebro com resultados muito positivos. Isto foi conseguido porque nós conseguimos ter técnicas de imagem poderosíssimas e talvez tenha sido esse o grande avanço nas neurociências dos últimos anos. É, de facto, a tecnologia que acompanhou. Não só que permite diagnóstico muito precoce, mas também que permite terapêutica. Vamos a sugestões finais para quem quer saber mais sobre o cérebro e o que se passa cá dentro, não é, Joana? Exato, eu trouxe a minha sugestão, é até um livro que posso classificado para crianças, é um livro da Planeta Tangerina, feito pela Isabel Minhoz Martins, a Maria Manuela Pedrosa e a Madalena Matoso fez a ilustração. Eu acho que é um livro muito bem conseguido e tem revisão científica, por isso recomendo a 100%. Chama-se Cá Dentro, não? Chama-se Cá Dentro, guia para descobrir o cérebro. Tem um capítulo sobre mitos, por isso agrada-me saber que as crianças logo desde o início possam perceber, por exemplo, que o cérebro, esta questão de que há pouco estávamos a falar, não é? Se o cérebro não consegue criar novas células, e sim, consegue, por isso é bom logo, está classificado logo para a partir dos 10 anos e agrada-me saber que logo desde cedo isto pode começar a ser um presente de Natal, não é?
não é? Pode começar a ser desmistificado, por isso, e mesmo para os adultos está muito atraente, mesmo a Madalena Matoso, que teve aqui um trabalho incrível de transformar isto também. As ilustrações estão mesmo muito bem conseguidas, por isso é um livro que eu gosto bastante. Bem, Luísa? Eu vou falar-vos do meu livro preferido, que é o do Oscar Wilde, é o meu escritor favorito, e tem a ver um bocadinho com o envelhecimento e com o que nós estudamos, e chama-se O Retrato de Dorian Gray. Aliás, é o único romance, porque ele depois fez muitas peças de teatro. E para quem não sabe, é exatamente sobre um homem que achou que devia vender a sua alma e tem um retrato que vai envelhecendo enquanto ele continua jovem e a poder desfrutar dos prazeres superficiais da vida. Portanto, foi uma escolha dele. Eu acho que é um bom livro para percebermos a importância, se calhar, da substância ao invés da superficialidade. Nós estamos a terminar o programa a ouvir uma música de Mário Lajinha, que é o autor deste genérico. A música faz bem ao cérebro, não faz? Faz muito bem. Faz muito bem ao cérebro. Mas cuidado com o efeito que geralmente é associado à ligação da música, não é? Que o chamado Mozart, o efeito Mozart. Sim, mas não é? isso não, está excluído. As crianças só ouvirem Mozart não ficam mais inteligentes. Exatamente, não ficam. Pronto, eu como estava a falar de música já estava a já. Isso foi as fake news, foi o tal estudo das fake news. Sim, a música termina, mas a música que nos torna pelo menos emocionalmente mais ricos. Mário Lajinha, autor deste genérico, obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir às 9h30 da manhã, todos os sábados, mas também podcast através do site da Renascença, em rr.sab.pt, também na nova aplicação da Renascença e também nas plataformas digitais habituais. Um programa com José Pedro Frazão, Ana Marta Domingos, Carlos Vermelho e André Peralta, e regressamos na próxima semana.